potência máxima na classificação naquele primeiro bloco era de 220 kW. Ele teve potência a mais ali em alguns momentos, por isso larga lá atrás também o Pascal Wehrlein. Agora a gente vê aí cenas de Nova York, Marco, que recebe a Fórmula E desde a temporada 3, desde 2017, mas a Fórmula E busca uma nova casa para a categoria no ano que vem, já que esse lugar aí, o circuito montado no terminal de cruzeiros do Brooklyn, terá que ser desmontado, haverá obras ali, construções nessa região. A Fórmula E tem até uma data para Nova York no ano que vem, dia 24 de junho, mas não sabe ainda onde vai correr, se vai ser em Nova York ou em alguma outra cidade americana. Vamos já para o grid de largada para essa 12ª rodada do Mundial de Fórmula E. 12 provas de 16, restarão 4 provas, 2 em Londres e outras 2 em Seul. E vai acabar a temporada, companheiro, companheira. E aí vamos ver quem é quem. 4 pilotos lutando diretamente pelo título. Lembrando que 2 deles têm privilégio no grid, você vai ver já e outros 2 se deram mal. Veja aí o grid de largada com o Cassidy punido lá atrás, assim como o Mortara, que foi punido também. Wehrlein, Turvey, de Graça, 18º também com punição, caiu bastante no grid. Purdy, o Quinta, aparece na 15ª posição. De trás para frente, o grid de largada para Nova York. Roland, Buemi, aí temos o Verne lutando pelo título nessa posição em glória. Veja que o Mortara está lá atrás e o Verne também. E você vai ver já os 2 pilotos que eu citei, outros que lutam pelo título em posições melhores. Já vão aparecer na tela agora, do meio para frente o grid. Franz aparece na 10ª posição, P10 para ele. Depois, na posição P9, nesse grid de largada para Nova York, o Jake Dennis. Piloto da Andretti, assim como Oskil, que é o seu companheiro. Oskil aparece ali na P8. Vai aparecer o Nick De Vries, atual campeão do mundo de Fórmula E, o piloto da Mercedes. Mitch Evans, um dos que estão lutando pelo título, P6. E logo à frente dele, Stoffel Vandoorne, já vai aparecer na tela. O piloto da Mercedes que quer tirar proveito sim do revés dos seus companheiros de grid que estão lutando pelo título e aparecem lá atrás. Aí sim, Brasil na pista, Sérgio Sete Câmara na 4ª posição no grid de largada. Que desempenho hoje mais cedo, hein? Lotterer vem na 3ª posição. Depois uma surpresa, Alexander Sims, que vai abandonar a Fórmula E na 2ª posição do grid. Última temporada dele na Fórmula E. E Antônio Félix da Costa, campeão da penúltima temporada, herdou a posição número 1, a pole position, já que o Cassidy foi punido. O Cassidy fica com os pontos, na estatística a pole é dele, mas quem larga na frente aqui, Antônio Félix da Costa. Fanboost na tela, você pode apontar a câmera do celular e botar pelo QR Code que está ali, ou então, hashtag Fanboost. Os 5 melhores levam a potência extra para usar na parte final da prova. Como é legal ver o Sérgio Sete Câmara largando na 2ª fila do grid, uma temporada tão complicada para ele. Ele fez um trabalho primoroso na classificação, ficou em primeiro lugar no grupo dele. Desbancou o Cassidy, por exemplo, que depois viria a conquistar a pole position. Então um trabalho muito bom do Sérgio Sete Câmara. Vamos ver se ele consegue se manter no bolo ali, marcar alguns bons pontos em Nova York. Muito bem, os carros vão se posicionar, fica a expectativa. A nossa hashtag é a Fórmula E da Cultura. O Sidney, asfalto horrível, hein? Reginaldo Marques com a gente, Alessandro, o Fabriano, Cíntia, Renata, Carlos Alberto, Alan, Eridimeia e a expectativa criada com a trilha que vai apontar já para a luz. E quando as luzes vermelhas estiverem todas acesas e se apagarem, teremos a largada em Nova York, promessa de uma prova eletrizante, emocionante e espetacular na tela da cultura. Da Costa larga em primeiro. Sérgio Sete Câmara, 4. E aí vem eles, opa! Já deu problema na largada. Teve problema na largada, da Costa sai em primeiro, teve uma condição de ficar na 4ª posição, Sérgio Sete Câmara. Giovinazzi, 8º colocado, da Costa conseguiu manter a 1ª posição. Tremendo enrosco por ali na largada, quando o carro apaga na largada, dá problema, né? Da Costa primeiro, depois Sims, Vandoorne conseguiu uma posição e é o 3º colocado. Impressionante. Sérgio Sete Câmara é o 4º. Foi o Lotterer que ficou parado ali, Marco. E aí o Cassidy vai ter que cumprir um drive-thru naquelas 30 posições no grid de largada, mas o Lotterer ficou parado ali, o Serginho não quis nem saber, manteve a 4ª posição e o Vandoorne é o 3º. Da Costa, Sims, Vandoorne, Sérgio Sete Câmara, os 4 melhores. Nick De Vries é o 5º colocado.
Veja ali como o Sims já encosta no Antônio Félix da Costa. Vem pressão do Sérgio Sete Câmara sobre o Van Dorn. O modo de ataque nessa curva número 10. A prova, lembrando, um modo de ataque precisará obrigatoriamente ser ativado. E teremos 8 minutos para o piloto aproveitar a potência extra. Lotter era terceiro no grid, caiu para a 11ª posição, ficou empacado ali, não saiu. Ainda bem que não tivemos nenhum acidente, Marco. Foi o pelotão todo passando por ele ali. Exatamente. Ainda bem que não aconteceu tumulto. Um pequeno caos ali, mas todo mundo se deu bem. Lá vem o Sims, ele já encostou no da Costa, a diferença é mínima, tá no visual. O da Costa é o primeiro, o Sims é o segundo. Uma pressãozinha ali do Giovinazzi que acaba ultrapassado pelo Franz. Depois ele quase foi tocado, inclusive, pelo Oskil, que está logo atrás. Da Costa é o primeiro. Começo de prova, são 45 minutos, mais uma volta. E a gente vai ter aqui, certamente, duelos emocionantes. Passa o da Costa e Sims. O Sims engatou ali de um jeito espetacular para tentar diminuir a diferença para o da Costa. Lá vem na mesma toada. E atrás tem o Van Dorn, hein? Lembrando que o Van Dorn luta pelo título. Evans, que é outro postulante ao título da temporada, não conseguiu se dar bem, não com aquele problema do Lotterer. Ficou na 7ª posição o Evans. Olha o Sérgio Sete Câmara. Tentou pressionar o Van Dorn e quase conseguiu abrir ali. Mas tomou também pressão do Nick De Vries, que está logo atrás. Ficou encaixotado entre as duas Mercedes, o piloto brasileiro. Veja no visual como o Sims encosta, vai para cima do português. Da Costa mantém a primeira posição. O Van Dorn foi um início de prova espetacular, né, Marco? Era quinto no grid, já é o terceiro colocado. Enquanto isso, o Mortara, líder do Mundial, é só o 19º. Esse resultado vai dando a liderança do campeonato para o Van Dorn. Lembrando que foi punido o Lucas de Graça, 17º nesse momento na prova. Da Costa é o primeiro, depois tem Sims, tem Van Dorn. Sérgio Sete Câmara na 4ª posição. Nissan pressionando ali, Buemi acaba perdendo a posição para o Tictan. Depois tentou voltar, já metendo pressão logo na sequência e não conseguiu. Da Costa, Sims, Van Dorn, Sete Câmara, os 4 melhores da prova. Veja aí o líder com o Sims colado, coladaço. Não dá trégua, não. O Alexander Sims. Ano de despedida da Fórmula E. O homem veio babando aqui para Nova York. E a equipe na expectativa de uma ultrapassagem daqui a pouquinho, hein? Esse aí é o Gil Balguil, o chefe da Mahindra, só esperando ali o momento em que o Sims vai tentar o bote. Então o bote marcou os 7 primeiros colocados, formam um primeiro pelotão ali, um primeiro trenzinho. É importante para o Sérgio Sete Câmara ficar nesse bolo, ficar nesse miolo. Daqui a pouco começa a passagem pelo modo de ataque. 8 minutos, uma ativação de 8 minutos nessa prova. É, mas o Serginho perdeu a posição para o Nick De Vries, que está voando nesse momento. Mercedes ocupando 3ª e 4ª posições da prova. Cai para a 5ª posição Sérgio Sete Câmara. Da Costa, Sims, diferença pequena no visual entre os dois. Da Costa lidera a prova. Veja aí que as Mercedes estão babando ali atrás, hein? O De Vries passou o Serginho e já cravou a melhor volta da corrida. Então, realmente estava muito difícil para o Serginho. E ele não tem um carro, Marco, do mesmo nível desses outros pilotos. Falou durante a semana que é difícil largar ali no bolo. Mas se ele conseguir ficar ali, quem sabe vem os primeiros bons pontos dessa temporada. Lá vem o Sims, vai tentar abrir daqui a pouquinho para passar o Antônio Félix da Costa. Será que consegue? Teixeira mandando muito bem também no fim de semana. A pista nesse momento, o asfalto, está com temperatura de 41 graus, 29 graus a temperatura ambiente. Passam os Mercedes de Van Dorn e De Vries, 3º e 4º lugares na prova por enquanto. A liderança é de Antônio Félix da Costa, que largou bem assim. Ficou paradão lá, como você está vendo, o Lotterer. E aí, quem se deu bem, tirou proveito, botou pro lado e saiu. Quem não se deu bem, geralmente se dá bem largadas, é o Evans. Ficou na 7ª posição. Ele deu um pulinho para frente e daí parou. Aí uma pane até ele conseguir fazer o carro funcionar de novo, acelerar de novo. Já foi ultrapassado por um monte de gente. Caiu para a 11ª posição. A gente está vendo ali o carro do Jean-Eric Vergne, que nesse momento é 15º colocado na prova. O seu companheiro de equipe lidera. Lá vem o Antônio Félix da Costa com o Sims coladaço. E o Van Dorn vem babando também com o De Vries já colado. São os 4 melhores da prova. O Sete Câmara reagiu, acabou de fazer a melhor volta na prova. Ele que está sendo muito pressionado agora pelo Jake Dennis. Muito pressionado mesmo. Lá vem o Dennis para cima da Dragon Penske do brasileiro. Sérgio Sete Câmara, o 5º colocado na prova. Você curte as emoções do E-Prix de Nova York. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Fórmula Indy Toronto para você, ao vivo na tela da cultura. Da Costa passa, depois Sims, Van Dorn, De Vries, 4º colocado. Veja aí os 4 melhores. Logo atrás tem o Sérgio Sete Câmara com o Dennis já colado, embutido por ali. E atrás,
Tem a presença do Evans, que tenta recuperar também algumas posições na prova, mas está difícil de escalar ali, né? Todo mundo voando baixo em Nova York. E olha, a gente falava ali sobre esse primeiro pelotão, o Fry chegou a esse pelotão, são os 8 primeiros colocados, olha o toque aí, olha. O Evans acabou tocando no Dennis, não ocasionou ali um acidente, por pouco o piloto da Jaguar, hein? Tentou passar onde não tinha espaço, né? O Evans exagerou nessa, mas nessa o Fry chegou para compor esse pelotão do primeiro ao 8º colocado, um bloco bem compacto. Dá para ver a diferença do Fry já para o Lopper, fica gigante. Como o Fábio destacou, esses 8 melhores estão na mesma levada. Olha lá, hein? Uma pressão danada ali que acabou fazendo o Bud para passar lá atrás. Ele consegue ficar na 14ª posição. Você está vendo aí o Evans para cima do Dennis. Evans é o 7º colocado. O Bud é o 13º, como eu falei, passou lá atrás e ultrapassou o Buemi naquele momento. Da Costa é o líder, Sims, Van Dorn, Nick De Vries, Sérgio Sete Câmara na 5ª posição. Veja ali como a câmera on-board do Dennis mostra a aproximação do Evans, que é o 7º colocado. Bem juntinho, bem juntinho. Passou da Costa, passou o Sims, passa o Van Dorn, De Vries. As duas Mercedes ali coladinhas, 3º e 4º lugares ainda. O da Costa mantém a ponta, com o Sims não dando trégua ao líder. O Serginho colocou de lado ali, meio para dar aquela incomodada, mostrar o carro no retrovisor do Nick De Vries. Parece ter recuperado um bom ritmo de prova agora o piloto brasileiro. Menos mal, menos mal. Fez um excelente treino de classificação, terminou em primeiro do seu grupo, acabou eliminado no mata-mata, mas realmente é um domingão de recuperação, de redenção para Sérgio Sete Câmara. 5º lugar da prova nesse momento, com a Dragon Penske, hein? A equipe que tem o pior desempenho da temporada. O Dennis tentou abrir ali sobre o Sérgio Sete Câmara, que defende a posição, mantém o 5º lugar. Da Costa primeiro, depois tem Sims. O Serginho é muito importante esse resultado, né, Marco? Porque ele busca uma vaga no ano que vem. O contrato dele com a Dragon Penske que termina agora. Ele conversa com algumas equipes para o ano que vem, mas ainda não tem nada assinado. São as emoções do E-Print de Nova York, 12ª etapa da temporada. Comentários de Fábio Seixas. Você comenta na hashtag Fórmula E na Cultura. Para você, quem vence a prova, hein? Quem é que vai se dar bem nesse fim de semana? O Van Dorn vai se dar bem, vai sair líder daqui. Lembrando que o Mortara largou lá atrás e é o 17º nesse momento. Lucas de Graça é 16º. Sérgio Sete Câmara é 5º. Lá vem da Costa com Sims, Van Dorn, De Vries e Sete Câmara colados. Encosta também o Dennis. O Evans a mesma toada e atrás tem o Fries, os 8 melhores. Tem uma diferença ali bacana para o 9º colocado. E ninguém passou ainda pelo modo de ataque, Marco. A zona de ativação do modo de ataque na curva 10. 8 minutos de modo de ataque. Então é muito estratégico esse modo de ataque. Acho que os pilotos vão deixar mais para a segunda metade da prova. E você achou que essa estratégia é válida? Quem vai levar melhor? Ou vai pensar melhor na estratégia? Faça sua aposta na hashtag Eduardo Couto com a gente. Ali a Cíntia, o Rodrigo por aqui. Valeu, Renata, Ismael. Corrida realmente nervosa, Renata Corrêa. Nervosa, tudo pode acontecer em Nova York. Ontem teve chuva, hoje não tem chuva. Pelo menos não tem previsão. Veja ali o desenho da pista. O desenho ali da pista realmente lembra aquele cachorro salsicha, né? É bem isso mesmo. Hashtag Fórmula E na Cultura. 35 minutos, um pouquinho mais e mais uma volta para o fim. Passam as Mercedes e Van Dorn, De Vries. Da Costa ainda é o primeiro, Sims é o 2º. Depois tem Sérgio Sete Câmara na 5ª posição. Vem para cima dele o Dennis e o Evans também cola. Veja ali como o Evans vai para cima do Dennis. E logo atrás tem o Fry. São os 8 melhores da prova. Modo de ataque naquela posição, na curva 10 ali. Mas por enquanto ninguém saiu para buscar o modo de ataque. O Fábio acabou de parar. Aqui passando ali pro Van Dorn, dando as diferenças dele em relação aos carros da frente. O De Vries que tá bem. Aliás, o Van Dorn, né, Marco? Que tá bem ali na 3ª colocação, com o De Vries servindo de escudeiro. Tudo vai muito bem pro Van Dorn até agora na prova, nessa luta pela liderança do campeonato. Tudo vai muito bem. Veja aí os 8 melhores, ó. Um atrás do outro. Diferença pequenininha entre todos. Qualquer detalhe é muito bem observado nesse momento. Lembrando que é a 12ª etapa de 16 na temporada. O Van Dorn quer sair daqui líder. Tem tudo para isso, mas esse cara pode incomodar. O Evans sempre tem corridas de recuperação. É um piloto que incomoda demais. E tem potencial, é claro, para ser campeão também. É um dos 4 que a gente contabiliza como aqueles que lutam pelo título. E o Tickton, Marco, a gente vê ali, é o primeiro piloto a passar pelo modo de ataque, né? 7 minutos, pouco mais de 7 minutos sobrando para ele de modo de ataque. Talvez alguns pilotos tentem
antecipar esse modo de ataque com medo de um safety car, uma bandeira vermelha como a gente teve ontem, porque, de novo, é obrigatório passar pelos 3 sensores. São 3 sensores montados ali naquela faixa, tem que passar pelos 3 para ter a potência extra ativada, 13% a mais de potência nos carros. A nossa hashtag é Fórmula E na cultura. Você curte as emoções do EPRI de Nova York. E a gente tem essa disputa ali entre os 8 melhores, interessantíssima. Na Costa, Sims, Van Dorn, Nick De Vries, Sérgio Sete Câmara, Jake Dennis, Mitch Evans e Robin Fries. Veja aí os 4 melhores. As 2 Mercedes ali na cola da Mahindra e da Teixeira. Teixeira de Da Costa lidera e Sims com a Mahindra vem na segunda posição. Mas dá uma encostada legal ali o Van Dorn, hein? Diminui a diferença para o Sims. Temperatura da pista nesse momento, 40 graus. No Brooklyn, em Nova York, nas docas. Agora há pouco estava 41, Marco. Acho que é a maior temperatura que a gente vê nesse final de semana por lá. E isso pode começar a afetar o desempenho das baterias. Então é algo em que as equipes estão muito de olho para o final da prova. Aproximação ali do Evans sobre o Dennis. De novo no modo de ataque, ninguém sai por enquanto. Essa estratégia será fundamental. Lá vai o Dennis, o Evans deu o bote. O Evans foi para cima, vai tentar a ultrapassagem. Abriu lá e tá passando, já passou. Será que conseguiu passar? Passou sim, passou. É isso, o Serginho conseguiu abrir em relação ao Dennis. O Evans não esperou não. Colocou o carro de lado e passou o Jake Dennis. Passou sim, a disputa era ferrenha entre os dois e o Evans mostrou que com a Jaguar tem muito mais potencial, consegue a 6ª posição na prova e agora parte para cima do Sérgio Sete Câmara. E o Fries aproveitou para passar o Evans também, aí era a equipe falando pro Evans, olha, agora você vai ter um pouco de ar livre à sua frente, né, para que ele possa preparar a ultrapassagem para cima do Sérgio Sete Câmara. Da Costa, Sims, Van Dorn, Nick De Vries, Sérgio Sete Câmara, 5º colocado, Mitch Evans, a 6ª posição. E lá vem o Evans. Vamos ver se o Serginho vai conseguir segurar essa barra. É difícil, né? Jaguar contra Dragon Penske é complicado. O público aguardando as emoções que ainda virão dessa prova, restando 32 minutos, mais uma volta para o fim. Agora saída para o modo de ataque, hein? Saída para o modo de ataque com o Mercedes passando ali. Serginho também. Serginho também passou. Mitch Evans agora ocupa a 5ª posição. Sérgio Sete Câmara cai uma posição, perde uma posição. Lembrando que é um modo de ataque que necessariamente precisa ser ativado, dando a cada um dos pilotos essa potência extra por 8 minutos. Durante a prova, o piloto tem a potência de 220 kW, equivalente a 295 cavalos. Com o modo de ataque, ele tem por 8 minutos 250 kW, ou 335 cavalos de potência, 13% a mais. Detalhe que a Mercedes do Nick De Vries passou e tinha tempo suficiente para recuperar a posição. Ele permanece na 4ª posição. Não perdeu essa posição ali. O Sérgio Sete Câmara, ao contrário, perdeu. Olha aí, a equipe pedindo para o Van Dorn passar pelo modo de ataque nessa volta para poder atacar o Alex Sims. Corrida curta, é tiro curto na Fórmula E, é rapidão. 45 minutos, mais uma volta. Agora já restando 30 minutos, pouquinho mais do que isso, e uma volta para o fim. A Sônia está com a gente. Obrigado aqui a Márcia, Ana Caroline. Lucas Andrade também aqui na hashtag. Opa! Opa! O Van Dorn numa manobra espetacular, aproveita ali o momento e ocupa a posição número 1. Da Costa cai, vai para o modo de ataque. O Sims é 3º, Nick De Vries 4º, Mitch Evans 5º. O mais curioso é que o Van Dorn não fez o que a equipe pediu, né? A equipe pediu claramente para ele passar pela zona de ativação do modo de ataque. Será que foi um blefe para cima da concorrência? Fato é que ele não passou. Da Costa e o Sims passaram e com isso o Van Dorn assume a liderança da prova. Van Dorn é líder desse momento, para ele no campeonato é fundamental. Eu tô com você nessa. Essa tese que você levantou de blefe é interessante, Fábio Seixas. Talvez tenha acontecido. Push to attack now, ignore 6, ignore 9. Olha, e agora a equipe falou de novo, acelera para passar pela zona de ativação do modo de ataque. Vamos ver, agora deve ser real, deve ser verdadeiro, mas o da Costa está muito colado
no Van Dorn. Acho que vai ser difícil o Van Dorn passar por lá e manter a primeira posição. Van Dorn é o líder, depois da Costa, Sims, Nick De Vries, Mitch Evans, Sérgio Sete Câmara, o sexto nessa prova em Nova York, 12ª etapa do Mundial de Fórmula E. Passa agora do Van Dorn, da Costa reassume a posição, Van Dorn tenta voltar lá na terceira posição e volta assim à frente de Nick De Vries e parte em busca do Sims. A ideia dele era tentar ganhar essa posição do Sims, não conseguiu. Quem passou por lá também é o Mitch Evans. A gente fala muito do Van Dorn, Marco, mas o Mitch Evans também vive uma corrida muito importante, porque está lá no bolo, na quarta colocação do campeonato. Se o Evans consegue um bom resultado aqui, com os maus desempenhos do Verne e do Mortara, o Evans pode melhorar ainda mais a sua chance de campeonato. E ele tem feito corridas de recuperação, é importante observar. Mitch Evans perdeu a posição para o Sérgio Sete Câmara, nesse momento o sexto colocado, lá atrás o Bird perde a posição para o Denis. Antônio Félix da Costa é o líder, volta a ser líder em Nova York. Aí o Bird, como eu falei, perdeu a posição para o Denis, que agora é o oitavo colocado. Lá vem o Sims para cima de Da Costa. Bandeira amarela, hein? Pois é, bandeira amarela na curva 1. Já foi embora. É, rapidinho. Já volta a bandeira verde, tudo liberado. Nick De Vries ali lutando com o Van Dorn e seu companheiro de equipe. Logo atrás tem o Mitch Evans, atrás das Mercedes. Sérgio Sete Câmara tenta chegar e aproximar na Jaguar de Mitch Evans. Aí a zona do modo de ataque na curva 10. Temperatura da pista 40 graus, 30 graus a temperatura ambiente nas docas do Brooklyn, em Nova York. O que aconteceu, Marco, é que ninguém pensou numa estratégia muito diferente do outro até agora. E com isso, está todo mundo com modo de ataque durante 8 minutos, é bastante tempo, mas é quase um quinto da corrida, né? E com isso, todo mundo tem a mesma potência e ninguém vai passar ninguém na base do mano a mano, ou pelo menos não com o benefício do modo de ataque, porque está todo mundo com 250 kW ali na pista. Epa, o Bird se complica lá, há o toque com o Lotterer, os dois se tocaram, o Lotterer ganha a posição, é tipo, chega pra lá, Bird, que eu tô passando e passei. Se tocaram, e foi uma treta bacana ali. O detalhe do Roland, nesse momento ocupa a 19ª posição, atrás do Mortara. Eita, nós! O Roland com o Buemi ali. É, amigo, hashtag Fórmula E na cultura. Se o Van Dorn, por exemplo, Marco, ele consegue se segurar na frente por mais 2 voltas, abre alguma vantagem e consegue passar pelo modo de ataque, aí ele vence a corrida. Ninguém tentou nada diferente, né? E com isso a gente vê as posições meio que estáticas nesse momento da prova. É, o Robin Fry sai para pegar o modo de ataque, perde posições e é 9º colocado nesse momento. Com isso, se dá bem o Lotter e o Denis também tira proveito e é 7º colocado. Da Costa, Sims, Van Dorn, Nick De Vries, Mitch Evans, Sérgio Sete Câmara, os 6 melhores na prova, restando 26 minutos, mais uma volta para o fim em Nova York. E depois restarão ainda 4 provas, 2 em Londres e outras 2 em Seul para fechar a temporada. Fazendo uma correção aqui, Marco, foi o Ginter, tá, que se envolveu naquele enrosco ali com o Roland e os dois estão sendo investigados. Investigação, hashtag Fórmula E da cultura. Almir Barros por aqui, bora. Sérgio Sete Câmara, nesse momento o piloto brasileiro ao 6º colocado. Lucas de Grassi recebeu punição, 15º nesse momento no grid. Punição lá atrás, na classificação, né? Poderia ter se dado bem, até porque passou muito bem com os tempos que conseguiu. Mas a punição tirou os tempos e ele se deu mal na classificação. Muitas nuvens, mas não vai chover em Nova York. Não vai ter o caos de ontem na prova de hoje. Comentários de Fábio Seixas, para você curtir as emoções da Fórmula E na tela da cultura. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Jefferson Kelly e Rodrigo Matar com as emoções da Fórmula Indy ao vivo, hein? Hoje, domingo, daqui a pouco, Fórmula Indy ao vivo aqui na cultura. A chance do Van Dorn, Marco, é a seguinte: ele vai ter 1 minuto e 10 a mais de modo de ataque em relação ao Sims e ao Da Costa. Exatamente o tempo de uma volta, né? E aí é onde ele vai ter que tentar tudo, quando ele vai ter que tentar tudo para ultrapassar pelo menos o Sims, porque depois todos voltam a 220 kW. Mitch Evans mostra que é bom de recuperação, já encostou no Nick De Vries, tá encontrando espaço para dar o bote, fazer a ultrapassagem, aí é briga por título, amigo. O campeão se vê em maus lençóis, mas é o escudeiro do Van Dorn, seu companheiro de equipe, que nesse momento aí é o cara com potencial de ser campeão. E abriu ali para tentar passar por fora o Mitch Evans. Ah, vem ele, Mitch Evans, é Mitch Evans! Botou de lado e o Nick De Vries não segurou. Não teve como. Belíssima manobra do Mitch Evans. Ficou à frente ali no momento da tangência, ganha a 6ª posição. 4ª posição. É 4º colocado Mitch Evans. É a luta por título.
E aí o Van Dorn vai ter o Mitch Evans crescendo para cima dele e os dois vão brigar. Da Costa e Sims estão na frente. E aí, né, Marcon, o Van Dorn tem mais a perder, né? O Mitch Evans é franco atirador, ele é o 4º colocado no campeonato. O Van Dorn, nesse momento, está assumindo a liderança. Então, vai ser curioso ali para ver como que o Van Dorn vai lidar com o possível ataque do Mitch Evans. Saiu Van Bust, Van Dorn, Da Costa, Jean-Éric Vergne, Nick De Vries e Mortara. São os beneficiados pelo público. 5 segundos a mais de potência na segunda metade da prova. Comentários de Fábio Seixas, hashtag Fórmula Cultura, para você comentar com a gente. Daqui a pouco tem Fórmula Indy, 4 da tarde, Toronto, ao vivo para você. Veja o Van Dorn observando a aproximação de Mitch Evans, quando nesse momento é acreditado ali o Van Bust, que eu já falei. Relembrando, Van Dorn, Da Costa, Jean-Éric Vergne, Nick De Vries e Eduardo Mortara, os beneficiados pelo Van Bust. Sims, 1 minute 5 remaining, 1 minute 5, and then it's urgent foxtrot. Ó, a equipe passando para o Van Dorn, o tempo que falta de modo de ataque para o Sims, ou seja, quando que ele vai ter ali caminho aberto para tentar atacar o piloto da Mahindra. O Alan pelo Twitter, o ritmo de corrida de Sérgio Sete Câmara comparado com o Giovinazzi é superior. Será que vem ponto hoje? Sim, o Sérgio Sete Câmara é o 6º colocado, o Giovinazzi nesse momento é o 17º. Realmente há uma diferença aí. E o Serginho está virando aí na casa de 1:11.5, foi assim na última volta. O Giovinazzi 1:11.3, foi até melhor na última volta o Giovinazzi, mas o Serginho conseguiu se colocar bem no grid. Olha o campeonato agora nesse instante. Van Dorn é o líder, diferença de 10 pontos para o Mortara. Depois tem o Mitch Evans e o Vergne, 4º colocado. Da Costa com 100 pontos. Dá uma encostada ali, hein? Pois é, encosta. Ele e o Evans ganham posições. O Mortara e o Vergne perdem. E lá vem o Mitch Evans tentando encontrar um espacinho porque o Van Dorn está à frente. Lá vem o Mitch Evans para cima do Van Dorn, atacando ali a zebra. Deu o toque, teve o toquinho entre os dois. Deu para ver ali, né? Deu para ver pela câmera, como a gente já destacou algumas vezes. Esses carros da Fórmula E são muito fortes, muito robustos, os toques acontecem. E acabou de acontecer aí entre o Evans e o Van Dorn. É, os dois se encontraram. E aí, olha o trenzinho da alegria, com os 5 melhores da prova. Da Costa, Sims, Van Dorn, Evans e Nick De Vries na mesma atuada. Mas o Evans tá voando, amigo. O homem tá babando ali pra cima do Van Dorn. Ele sabe que se o Van Dorn vacilar e ele tomar uma posição do cara que possui o título pela Mercedes, a coisa pode melhorar pra ele. E aí o Van Dorn tem que ser cerebral, né, Marco? Eu acho que se o Evans partir para cima, o Van Dorn não vai dificultar não vai querer colocar em risco essa posição. É melhor terminar em 4º do que não terminar neste momento que ele vive no campeonato. Restando 21 minutos, um pouquinho mais do que isso, mais uma volta para o fim. O Sims se mantém ali na 2ª posição, o Van Dorn terminando o modo de ataque, o Evans também está terminando. Vamos ver agora como é que vai ficar a situação. Da Costa o primeiro, o Sims, Van Dorn e Evans, De Vries. Foi para cima o Van Dorn. Foi pra cima o Van Dorn. Olha que corrida é essa, hein? Todo mundo encostadinho, coladinho ali. O Evans encostado no Van Dorn, que vai pra cima do Sims. Da Costa segura a posição. O Da Costa o primeiro, depois tem Sims, tem Van Dorn, tem Evans. Que corrida eletrizante na tela da cultura. Nos últimos segundos do modo de ataque, o Van Dorn colocou de lado com o Sims, mas aí a curva seguinte era pra direita, ficaria difícil, seria por fora. Não conseguiu fazer a ultrapassagem o Van Dorn. Agora tem que tentar no mano a mano. No modo de ataque não foi possível. Fim de semana terrível para Eduardo Mortara, que ontem se deu mal. Hoje é 17º colocado, o líder do campeonato. E o líder do campeonato ganha uma posição agora, em 16º. Lá na frente tem Da Costa, tem Sims, tem Van Dorn e Evans. Olho nesses dois, Van Dorn e Evans. O campeonato pode mudar, dependendo do resultado final de um dos dois ou dos dois aqui em Nova York. E olha, Marcos, o Sérgio Sete Câmara e o Jake Dennis estão sob investigação por terem se movido ali durante uma freada, ou seja, por uma defesa de posição que, segundo a direção de prova, é estranha, é suspeita. Os dois estão sob investigação. Olha que coisa, hein? Então, Dennis e Sérgio Sete Câmara sob investigação. O Serginho, nesse momento, é o 10º colocado na prova. Da Costa, Sims, Van Dorn, Evans, Nick De Vries, Jake Dennis, Price, Lotterer, Bird e Sérgio Sete Câmara. Os 10 melhores, você vê na tela, nesse momento, a luta lá na frente. O Evans brigando com o Van Dorn. O Van Dorn é o 3º colocado. O Evans não dá trégua ao cara da Mercedes, não. E lá vem o Evans. E o Van Dorn segura essa 3ª posição, tenta a aproximação ali sobre o Sims, que é o 2º colocado. Veja aí o Da Costa observando ali o Sims aproximar e tomar pressão do Van Dorn.
Olha, Marco, a gente falava sobre pilotos que não faziam muito a mesma estratégia. O de Graça está tentando algo bem diferente. O de Graça acabou de passar pelo modo de ataque. É o piloto que mais tem modo de ataque agora, quase 7 minutos ainda permanecendo. Deve escalar esse pelotão aí, o brasileiro da Venturi. Participe na hashtag Fórmula E na Cultura. Da Costa, Sims, Van Dorn e Evans. Abriu ali o Van Dorn para passar o Sims, segura a posição e lá vem o Evans embutido nele. Olha isso. E ali atrás tem o Nick De Vries. O Fries ganha a posição do Jake Dennis, é o 6º colocado nesse momento. Veja o Evans tentando dar esse bote no Van Dorn. Tudo pode acontecer em Nova York. Van Dorn vai para cima do Sims para ganhar a posição. E ganha a posição, é 2º colocado o piloto na Mercedes. Grande, foi estrategista, foi fenomenal, cerebral Van Dorn. Agora ele sai da pressão no Evans e é 2º colocado. E o da Costa vai ter que se virar. Foi no mesmo ponto da outra tentativa, só que aquela vez ele tentou por fora, ficou impossível. Agora abriu a janela por dentro, mergulhou o carro, fez a ultrapassagem. Belíssimo trabalho do Van Dorn. Epa, Nick De Vries embocou ali, acabou tocando o Sims. E aí o Evans tirou de lado para não se enroscar com aquilo tudo que estava acontecendo. Foi mal na saída do De Vries, hein? Deu uma barbeirada legal. Não, o De Vries veio que nem uma vaca louca ali, né, Marco? Não freou, deixou para frear o carro, para parar o carro na traseira do Sims. Com isso acabou levando a posição do Evans, mas foi imprudente, no mínimo, o Nick De Vries. Olha, daqui a pouco vai rolar aí uma investigação, porque não sei não. Não sei se foi ilícita a manobra do Nick De Vries. O Sims segurou a 3ª posição, mas aí o Mitch Evans se deu mal, cai para a 5ª posição. Ele jogou o carro, ele freou o carro no carro do Sims. E aí o Ginter levou 5 segundos de penalidade por causar uma colisão com o Roland. Vamos ver se não vai acontecer a mesma coisa com o De Vries. Olha aí, De Vries foi lá, deu uma embutida no Evans e tirou o Evans da prova. Não, ele volta. Volta, mas em situação precária. Não tirou da prova por um detalhe. Olha o Nick De Vries. Não é à toa que virou escudeiro lá do Van Dorn, mas assim também não, né? Olha, Marco, eu vejo de uma maneira diferente. Acho que o Evans quis dar o troco, ficou muito louco da vida com o que tinha acontecido na metros anterior. Antes ele jogou o carro de qualquer jeito ali de lado, perdeu a tangência e aí o De Vries ficou na posição. Mas de qualquer maneira, os dois ali estão soltando faísca, o De Vries e o Mitch Evans. Concordo. Agora, pensando mais friamente, você tem toda a razão com a sua lucidez peculiar, Fábio Seixas. Foi o que aconteceu, de fato. Da Costa, Van Dorn, Sims, Nick De Vries, Mitch Evans, 5º colocado, tentou dar o troco, sim, o Evans. Aí o Nick De Vries manteve a posição, manteve a tangência. E aí quem se estabacou nele foi o Mitch Evans. Pra sorte do Evans, não saiu da prova. Vamos rever. Agora é o chamado tirateima, vamos ver. Eita, ele tentou abrir para passar, perdeu um pouquinho a traseira, foi lá no muro e aí teve que segurar a volta para não se estabacar de vez, ó. Olha, houve um toque, né? Mas o De Vries não foi desleal, não. Ele deixou espaço pro Evans. O Evans veio com muita velocidade, com muita sede ao pote, quase não conseguiu fazer a curva e aí o De Vries manteve a posição. Perfeito, foi o que aconteceu de fato. Tudo bem que alguém pode investigar isso aí, mas a gente viu lá que o Evans perdeu muito tempo. Da Costa, Van Dorn e Sims, De Vries muito à frente do 5º colocado, que é o Evans. E acho até que ele vai ser investigado, o De Vries, Marcou, pela manobra anterior, pela primeira ultrapassagem para cima do Evans, quase jogando o carro para cima do Sims. Sim, isso é fato. Deve acontecer, precisa acontecer. Fries agora vai ali para cima do Evans. Você curte aí, on-board, a manobra do piloto da Envision. Vamos ver se não vai perder desempenho o Evans, até porque o psicológico deve estar meio complicado nesse momento, né? Olha a recuperação do Burt, que já está logo ali atrás também, hein? Marco, a Venturi vem se notabilizando nessa temporada por fazer estratégias diferentes. O Mortara e o de Graça, os dois pilotos da Venturi, foram os últimos a passar pelo modo de ataque. O de Graça ali, o Turvey também, mas o Mortara, com 6 minutos, vai escalar esse pelotão. O de Graça agora há pouco ele era o 19º, já é o 12º. Da Costa, Van Dorn, Sims é 3º, Nick De Vries 4º colocado, Mitch Evans 5º, Fries é o 6º e o Burt é o 7º colocado. Onde está o Sérgio Sete Câmara, 11º. Onde está o outro brasileiro, de Graça, 12º. E o Serginho saiu da zona de pontuação, né, Marco? Tomara que volte, o Sérgio precisa marcar esse pontinho, seria bacana vê-lo ali, depois de um trabalho tão bom na classificação. Concordo. Hashtag Fórmula E na Cultura.
De Graça ainda tem um modo de ataque ali para tentar ganhar a posição do seu compatriota. Vamos aguardar. Da Costa segura essa primeira posição. Largou em primeiro com a punição do Nick Cassidy. Cassidy é o último colocado entre os 22 pilotos que estão nesse momento na prova. Verlaine com a melhor volta, 1:10.423, mas não pontua porque é 16º. Da Costa, Van Dorn, Sims, De Vries, Evans. Olha, tudo se encaminha para que Van Dorn saia líder e muito forte daqui. Mas... E aí chega agora a notícia, Marco, da investigação que a gente esperava. De Vries, Sims e Evans estão sob investigação por aquela manobra ali na curva 10. E aí, para mim, existe um grande suspeito, que é o Nick De Vries. Pois bem, para mim também o suspeito é o piloto da Mercedes. Vamos aguardar. Mas aí também não vamos levantar hipóteses maldosas. Vamos aguardar as investigações. Da Costa, Van Dorn, Sims, De Vries. Na mesma atuada, lá atrás o Evans, como você vê. E aí tem briga com o Fries e com o Bird. O Evans deu mal naquela história toda. Perdeu desempenho, perdeu a questão psicológica. Ele vinha num momento psicológico forte também para buscar recuperação. E poderia lutar até por vitória. E aí aconteceu toda aquela treta. Vai pro saco a estratégia do Mitch Evans. O Lucas de Graça, Marco, já é o 11º. Já deu para ver o brasileiro chegando ali no pelotão atrás do Vergne, e o Mortara está vindo no embalo, 14º. Se bobear, os dois pilotos da Venturi marcam pontos. Da Costa, Van Dorn, Sims, Nick De Vries, os 4 melhores da prova. Quem vai vencer em Nova York? Jean-Éric Vergne é o 10º. Olha o Lucas chegando já. É o Lucas de Graça, recuperação de novo, é o 11º colocado, encostou lá no Vergne, e lá vem ele, para cima de Jean-Éric Vergne. Ele vai ver a aproximação ali, ó. Tinha caído para 19º o Lucas de Graça. Passou o Van Dorn, passa o Sim, passa o Nick De Vries, que está sob investigação, em especial ele, né? Vamos ver o que vai acontecer aí depois dessa investigação. Restando 13 minutos, mais uma volta para o fim. O Sims é pressionado pelo Nick De Vries, lá vem o Nick De Vries, botou ali por fora, mas aí na curva não tem como, defende a posição número 3, o Alexander Sims. Da Costa, Van Dorn, aproximação do Van Dorn sobre da Costa é notável, hein? Tem Rosco por ali, lá vem o Lucas de Graça, segurou ali no tumulto uma briga que era grande com o Vergne, com o Lotterer é o 9º e o Mortara é o 13º, hein? 13º, o ex-líder do campeonato nesse momento, não é líder mais não. E ainda tem 3 minutos de modo de ataque, vai querer chegar ali na pontuação. Veja o momento lá em que tivemos toda aquela treta em que o Nick De Vries pode ser responsabilizado. Sim, para mim não tem dúvida, Marco. Ele exagerou. Ele, para passar, no afã para passar o Evans, ele jogou o carro e deixou para frear na traseira do Sims. E aí pode ter jogado pelo abismo o campeonato do Mitch Evans. É fato. Da Costa, Van Dorn, Sims, De Vries, os 4 melhores da prova. Veja o Sims ali defendendo a posição número 3 com o Mitch Evans. Aliás, com o Nick De Vries logo atrás dele. Ó, de Graça é o 11º. O Mortara é o 12º. Você vê a imagem lá ao fundo de Nova York. Estamos nas docas do Brooklyn. Curtindo as emoções da 12ª etapa do Mundial de Fórmula E. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Fórmula Indy para você com Jefferson Kerner e Rodrigo Matar ao vivo. Prova de Toronto para você da Indy, aqui na tela da cultura. E aí, o Mortara chegando no de Graça. Não tem porque o de Graça dificultar. O companheiro de equipe dele está na luta pelo campeonato. O Mortara não pode perder tempo atrás do brasileiro para poder atacar o Vergne nesses pouco menos de 2 minutos que faltam para tentar entrar na zona de pontuação. Nesse momento o Sérgio Sete Câmara é o 13º, realmente a Dragon Penske não consegue segurar desempenho. Piloto tem, o Serginho é bom piloto, sim, mas aí não tem carro. É o que ele falou durante a semana, que às vezes ele prefere largar lá do fundão para ir administrando a corrida dele, do que largar na frente, no meio do pelotão, e começa a ser ultrapassado por todo mundo, perde tempo, e aí a corrida é uma corrida muito difícil, muito desagradável, foi a expressão que ele usou. Nick De Vries sob investigação, será que ele é responsável pelo tumulto? Aí o momento em que o Mitch Evans tentou ultrapassá-lo, foi ao muro, perdeu a traseira do carro, o De Vries segurou para não bater e aí o Mitch Evans saiu da pista e voltou. Momento aí para você em que o Mitch Evans tentou, como o Fábio destacou, com propriedade, dar o troco no rival que havia prejudicado a curva dele lá atrás. Mas como teve uma movimentação do De Vries para a esquerda, fechando a porta, essa manobra também está sob investigação. Os dois estão sendo... Houve um toque ali entre os dois, né?
Então, essa manobra também está sendo investigada e eu acho que o De Vries não escapa de uma punição nessa prova. Mas aí o prejuízo do Evans é irrecuperável. Ele vinha numa toada para lutar até, quem sabe, por vitória na prova. E isso não mais vai acontecer mesmo com a punição do De Vries, que não tem nada a ver com ele nesse momento do campeonato. Tem isso. Quase 10 minutos, mais uma volta para o fim. São as emoções do EPRI de Nova York. Hashtag Fórmula E na Cultura. Comentários de Fábio Seixas. E lá vem o Van Dorn. Ele vai lutar pela vitória, é claro, porque isso seria fundamental para ele, visando a conquista do título. O Evans, numa recuperação, vai ali tentar ainda buscar posições melhores do que o quinto lugar. Da qual seu líder, Van Dorn e Sins. Desempenho da barrindo do Sins e do próprio Sins fenomenal até agora, segurando e muito o Nick De Vries atrás dele. Lá vem De Vries, abriu, mas segura a posição número 3 ali o Sins novamente. Lá na frente a luta entre Da Costa e Van Dorn pela vitória em Nova York. E legal ver que o Evans, mesmo com o psicológico abalado, desempenho também abalado, depois daquelas duas tretas com o Nick De Vries, ainda conseguiu recuperar ali tempo e encostar em Nick De Vries novamente. Deu uma rabanada nessa passagem ali, impressionante o Sins, hein? Quase saiu. E aí o Van Dorn, segundo colocado, tenta de novo embutir no Antônio Félix da Costa para lutar pela vitória em Nova York. Restando 8 minutos, mais uma volta para o fim. O que vai acontecer? Certamente teremos punições também. Isso vai impactar o resultado final da prova. Portanto, é importante para o Mitch Evans manter a cabeça fria no lugar e esperar para ver o que vai acontecer. Opa, Nick De Vries se estabaca no muro, abrir para passar do Sins. Papai do céu pune, hein? Tava exagerando, tava colocando muita força em toda a manobra. O Nick De Vries acabou acontecendo. Enfim, uma hora ia acontecer e ainda assim daqui a pouco vai levar uma punição também. O que andou bebendo aí ou comendo de estragado o Nick De Vries? O cara tá todo atravessado hoje. Sei lá. Antônio Félix sacou seu primeiro. Depois tem o Van Dorn, Sins, Evans. Nick De Vries cai para a quinta posição, se estabacou no muro e voltou, hein? A resistência também desse carro aí da Fórmula E é impressionante. E o Sins, Marco, ele está muito disposto a segurar essa terceira colocação. Ele não sobe ao pódio desde a etapa de Roma do ano passado. E ele vai querer se despedir da Fórmula E. Talvez ele saiba que essa é a sua última grande chance de conseguir um pódio na Fórmula E. Ele já anunciou que vai deixar a categoria no fim do ano para correr no Endurance. Pouco tempo para o fim, 7 minutos, mais uma volta. Stoffel Van Dorn vai lá para lutar pela vitória. Da Costa mantém a primeira posição desde a largada em Nova York. Opa! O Bud vai lá, treta com o Nick De Vries, que é o homem negativo do dia em Nova York. O que está acontecendo, senhoras e senhores? Olha, pareceu que o Bud quis passar pelo meio do Nick De Vries. Vamos ver um replay daqui a pouco, mas a imagem, o restinho de imagem que a gente teve ali, a gente só viu o Bud acertando o piloto da Mercedes. Que está com o carro meio despedaçado, tem pedaço lá para tudo quanto é lado. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Nick De Vries. O Bud parece que forçou efetivamente, não sei o que aconteceu. No visual deu para ver ali o Bud atingindo em cheio o Nick De Vries. Na Costa primeiro, depois tem o Van Dorn. O De Vries tá com o bico do carro ali já meio balançando ali, agora a traseira também. Daqui a pouco vai levar uma punição. Que prova essa? Tem muito contato efetivamente sempre na Fórmula E. Os carros se chocam a todo momento, mas virou carrinho bate-bate aqui, amigo. Olha, aí o De Vries indo no muro, quando ele abriu para tentar passar lá o Sins. Conseguiu voltar para a posição. Não vai haver punição para o caso do De Vries e do Evans. Vamos esperar aquela primeira manobra. A Bia aqui pelo Twitter, o De Vries hoje está envolvido em todas as situações absurdas possíveis. E eu concordo, viu, Bia? Hashtag Fórmula E na Cultura. O Eloy está dizendo que, eita, mimimi, num circuito travado como esse de Nova York, com carros com desempenho similar, só arriscando para conseguir ultrapassar. A gente tem informação exatamente essa. De Vries e Evans, nada vai ser feito, mas aquele primeiro ascendente do De Vries acertando o Sins, aquele ainda está sob investigação. Bem, o Mitch Evans, olha, que poder mental tem esse piloto, hein? Poder mental fantástico. Ele foi tocado lá uma primeira vez, depois teve a treta lá com o Nick De Vries, talvez por ele ter sido afoito demais, mas o fato é que ao perder desempenho ficou um pouco para trás, mas depois botou a cabeça no lugar, o carro conseguiu manter um desempenho que parece que perderia e ele vem para disputar posições até o final.
5 minutos. 5 minutos, mais uma volta para o fim. Da Costa, Van Dorn, Sims, Evans, Bird, Nick De Vries, Fries, Dennis, Lotterer, Verde e os 10 melhores. Nick De Vries perde a posição para o Fries. Lá vem Da Costa, mantendo a primeira posição com unhas e dentes. Logo atrás tem o Van Dorn. Abriu para passar o Evans. Olha o Evans ali, segura o Sims. Olha, fez a tangência certeira para manter a posição o Sims. É um baita piloto também. Mas o Evans mostra que vem. E vem de novo. Ele precisa chegar no Van Dorn, né, Marco? Ele é o 4º colocado no campeonato, tá subindo para 3º. Ele precisa, cada pontinho aí pode valer o campeonato pro Evans. Daqui a pouco, 4 da tarde, tem as emoções da Fórmula Indy. Olha lá, vem de novo o Evans botou de lado, fez um X ali, não conseguiu. Defende com unhas e dentes a posição. O Sims. Final lap of fan boost. So next lap, final lap of fan boost. Aí, a equipe dizendo para ele que a próxima volta é a última que ele pode usar o fan boost. Então o Van Dorn vai usar o fan boost daqui a pouquinho. Vamos ver se ele consegue, com o fan boost, dar o bote para cima do Da Costa. É a estratégia nos minutos finais. E lá vem de novo o Evans. Ele conseguiu botar de lado para ganhar a posição. Não, o Sims recupera no mesmo instante. Estava ganhando a posição Evans, mas o Sims teve braço para segurar. Deu uma tremidinha ali, deu uma escapulida um pouquinho. O Evans foi suficiente para o Sims recuperar-se. E a gente viu ali que não teremos prorrogação, né? Não teremos tempo extra para que não tivermos safety car. Ó, a equipe avisando pro Da Costa falando ali com a equipe que o Van Dorn vai usar o fan boost. Vai usar agora, restando 3 minutos, mais uma volta para o fim. Da Costa é o líder, mas com esse fan boost que segurou até esse instante. E o Van Dorn, ele vai apostar numa vitória no fim. Mas o Van Dorn já usou, agora o Da Costa está usando para se defender. É isso, os dois primeiros tinham o fan boost, um usou para atacar e o outro usou para se defender. Exatamente. E aí a gente vê o que tem ainda de percentual de bateria dos pilotos. Lá vem Da Costa, atrás dele Van Dorn, depois Sims e Evans, uma briga lá enorme entre Sims e Evans. Os dois atacaram a zebra e vieram zunindo para a pista de novo. Os dois melhores já têm uma vantagem segura sobre o 3º e 4º colocados. Da Costa e Van Dorn, um dos dois vai vencer a prova se tudo correr com a normalidade que a gente espera. Mas o Evans parte para cima do Sims para ser 3º colocado. Veja ali o desenho da pista em Nova York. O Mortara que está levando de plástico, raspou o muro, o piloto suíço, mas continua na pista. Lá vem o Van Dorn. O Mortara nesse momento é o 12º colocado atrás do de Grassi. O Sims briga com o Evans. Evans vai lá e mostra que é o cara para assumir a 3ª posição. Agora passou. Agora passou o Mitch Evans. É um pilotaço, amigos e amigas. Max efficiency, let's spend the win of energy and max efficiency. Olha, a equipe dá para ouvir os aplausos dos boxes da Jaguar, a equipe dizendo para ele, ó, eficiência máxima, ou seja, esses 8% que ele tem de bateria são suficientes para ele chegar até o final da prova. O Evans subindo para a 3ª posição no campeonato com 140 pontos. Da Costa, Van Dorn, Evans, Sims, Bird, Fries, Nick De Vries, Dennis, Lotterer e Verdi. Nesse momento o campeonato está assim, Van Dorn líder, Mortara. O Mortara perde ali a liderança, mas ainda tem muita lenha para queimar no campeonato. Só que o fato é que o Van Dorn vai sair daqui fortalecido. Lembrando que serão mais 4 etapas. Rodada dupla em Londres e depois rodada dupla em Seul. E acabou a temporada 2022 da Fórmula E. Da Costa segura a posição. Lá vem o Van Dorn, hein? Lá vem o Van Dorn. Restando 1 minuto, mais uma volta para o fim. Lá atrás, o Mitch Evans é pressionado pelo Sims, tem uma bandeira amarela. Duas bandeiras amarelas, né? Curvas 6 e 7 nesse momento. Será que ele parte para o ataque nas voltas finais, Marco? Bem, é o que a gente está vendo. Opa! Olha aí. Pronto, não vai partir não. De graça. Nossa, estão arrebentando tudo, o barulho do carro quebrando. Todo mundo batendo ali, hein? Só que o de graça está tentando. Não tem como passar aí mais. O de graça está tentando dar uma ré e bloqueou a pista para todo mundo. E todos se tocaram. Olha isso. Lá na frente não aconteceu nada. Da Costa primeiro, Van Dorn, Evans, Sims, Bird, Fries, De Vries, Dennis Lotterer. E tem um carro da Andretti parado ali, parece. Confusões. É do Oskil, né? Exatamente. Da Costa, Van Dorn. Da Costa ainda é o líder. Vamos já para a última volta, hein? Será que vai ter última volta?
Olha, bandeiras amarelas nas curvas 6, 7, 9 e 10. A questão é o carro, justamente isso aí. É o carro do Esquil que está parado. Com isso, a bandeira amarela naquele trecho da pista não vai dar para o Vandoorne atracar o da Costa. A vitória vai ficar com o piloto português. Da Costa é líder. Vandoorne, Evans, Sims, Bird, Fries. Os 6 melhores da prova. Confusões de novo em Nova York. Confusões de novo. O de Grassi não conseguiu continuar não. Também parou ali. Parou, também parou. Abandona a prova Lucas de Grassi. Asco também abandonou. Giovinazzi já tinha também se dado mal. Sérgio Sete Câmara, o 16º colocado. Lá vem Antônio Félix da Costa para vencer em Nova York. O Vandoorne sai fortalecido daqui como líder do campeonato. Nessa segunda posição. Agora o negócio é administrar. Logo atrás tem Mitch Evans, que também conquista pontos interessantes na briga pelo título. Olha, Marco, acho que o Verne está envolvido naquela confusão, porque o Verne estava pontuando. O Verne estava em 10º. Acho que talvez tenha sido uma tentativa de ultrapassagem do de Grassi para cima do Verne. Os dois se enroscaram, tanto que o de Grassi abandonou. O Verne caiu para 19º e o Mortara entrou na zona de pontos. O Mortara estava atrás desses dois pilotos. Então foi um enrosco de Grassi com o Jean-Éric Vergne. Da Costa, líder da prova, do começo ao fim. É a última volta em Nova York. Por cuidado muito para não bater no Oscar, está ali no muro, né? Aí eles vêm para fechar a prova em Nova York com Antônio Félix da Costa de ponta a ponta. Vencendo essa prova que é a 12ª da temporada. Olha o carro lá do de Grassi, hein? Vandoorne deu segundo, Mitch Evans atrás. O Sims é pressionado pelo Bird. Mas segura a posição, o Sims é o 4º colocado. Grande prova do piloto da Mahindra. Veja da Costa. Vai chegar para a bandeirada daqui a pouquinho. O Vandoorne não conseguiu a aproximação e aí defende esse segundo lugar, que é interessante para ele. Lá vem o Evans, hein? Com pressão do Sims. Vem Antônio Félix da Costa para vencer aqui. Bandeirada para ele. Antônio Félix da Costa vence em Nova York. A 12ª etapa do Mundial de Fórmula E. Vandoorne é o segundo, Mitch Evans é o terceiro. Toda a comemoração do português, porque o Antônio Félix da Costa não havia vencido na temporada. Até agora uma pole, saiu na frente hoje, mas a pole era do Nick Cassidy punido. O fato é que de ponta a ponta manteve um grande desempenho hoje o Antônio Félix da Costa para vencer em Nova York e chegar a 7 vitórias em 92 EPRI na sua história na Fórmula E. É isso, Marco. 7ª vitória dele, piloto campeão. 2 temporadas atrás, não vencia desde aquela vitória marcante, histórica na corrida de Mônaco do ano passado. Hoje larga na pole position, só perde a liderança ali no momento de ativação do modo de ataque. Depois recupera a liderança e vence pela primeira vez na temporada. Não entra na luta pelo título, não está na disputa, mas consegue cravar ali a sua estrelinha, a sua vitória nessa 8ª temporada da Fórmula E. Resultado muito bom para o Vandoorne, muito bom para o Evans, muito ruim para o Verne e muito ruim para o Mortara. Um resultado que, como a gente imaginava, como a gente falou aqui no começo da transmissão, mexe com a cara da tabela do campeonato da Fórmula E. Mexe sim. Sai daqui como líder o Stoffel Vandoorne, recupera a liderança, o piloto da Mercedes. A gente está vendo que o da Costa vence a prova com Vandoorne em segundo, Evans em terceiro. Sims, Bird e Fries são os demais melhores classificados dessa prova, que de novo teve problemas, de novo teve intercorrências. Muitas situações para serem investigadas, é fato. Vamos aguardar possíveis punições, mas na prova, efetivamente, com a bandeirada final, tivemos da Costa vencendo. Vandoorne em segundo, Evans, Sims, Bird, Fries, Nick De Vries, Jake Dennis, Lotterer e Mortara. Os 10 melhores, pontua pelo menos o Mortara e faz a melhor volta da prova também, hein? 1:10.378, Mortara também sob esse pontinho com a melhor volta, além dessa pontuação conquistada aí com o 10º lugar. Olha, o Sérgio Sete Câmara termina na 18ª posição, largou em quarto, mas aí é Dragon Penske, né? Que teve Giovinazzi como último colocado na prova. Lucas de Grassi termina na 20ª posição. A Fórmula E, Marco, chegou a Nova York com 15 pontos separando os 4 primeiros colocados. Agora são 27. O Verne continua com 128 pontos, né? E o Vandoorne foi a 155. Então, se a gente usava aquela régua de 15 pontos ali para apontar os pilotos que lutavam pelo título,
talvez já seja o caso de não contar muito com o Verne nessa disputa. Van Dorn tem 155, o Mortara com esse ponto extra da volta mais rápida vai a 143 e o Evans vai a 140. Os mesmos 15 pontos separam agora o Van Dorn, líder, do Evans, terceiro colocado. Portanto, Fábio Seixas já determina que a briga pelo título neste momento está entre Van Dorn, líder, 155 pontos, Mortara, 143 pontos e Mitch Evans, 140. Claro, o Verne pode recuperar-se na parte final, é um tremendo piloto, é bicampeão do mundo de Fórmula E, pode, mas a coisa está desenhada para esses três, Van Dorn, Mortara e Evans. Não, e é o piloto que vinha se amparando na regularidade, na consistência. O Verne pontuava em todas as provas do campeonato. Chegou em Nova York e não pontuou em nenhuma. Não pontuou no sábado, não pontuou no domingo. Não pontuar num campeonato tão disputado nesse sistema de pontuação é fatal. E o Verne, ao meu ver, fica fora da disputa com essa rodada dupla, 100 pontos em Nova York. Comemora demais o Antônio Félix da Costa, sua primeira vitória na temporada. Legal, ver os carros alinhados aí, primeiro, segundo e terceiro colocados. Imagem bacana dos carros da Fórmula E, carros que serão completamente reformulados para a temporada do ano que vem, né? O carro geração 3, ele é bem diferente no visual e debaixo de toda essa carenagem. São dois motores, por exemplo, né? Dois motores que recuperam energia, capacidade de até 600 kW de recuperação de energia. E aí o que a gente falava do campeonato. Van Dorn com 155, Verne com 128, são 27 pontos entre esses dois pilotos. 144 para o Mortara, 11 pontos apenas separam o Mortara do Van Dorn. Bem, são 6 melhores do campeonato, como você viu. Aí estão os 3 melhores da prova. O vencedor Antônio Félix da Costa, com os seus companheiros de pódio, Van Dorn e Evans, 2 que lutam pelo título. Van Dorn 155 pontos, Mortara 143, Evans 140 com 128. Tem o Verne, 104 pontos para o Fries. E o da Costa é o 6º colocado agora, o vencedor da prova de hoje, com 103 pontos. E não veio por enquanto, né? E talvez venha a punição para o De Vries, né, Marco? A gente está vendo, inclusive, a Fórmula E, a direção de prova, trabalhando muito mal nesse final de semana, demorando para tomar decisões. Continua sob investigação aquele caso e existe também uma investigação aberta. A gente supunha aqui que o acidente do de Graça havia acontecido com o Jean-Eric Verne. Chega a confirmação, foi isso mesmo, e os dois também estão sendo investigados. Então, depois da prova, Marco, devem vir punições, ou pelo menos decisões, sobre o De Vries, o Lucas de Graça e o Jean-Eric Verne. Vamos aguardar, portanto, essas novas notícias. Aí está o felicíssimo Antônio Félix da Costa. É um cara muito bacana, alto astral pra caramba. A gente olha pro cara e vê sempre aquele astral, uma energia legal do português. E realmente é um piloto muito querido no circuito. Olha, fique ligado, hein? Próximos dias 30 e 31 de julho a gente vai mostrar as penúltimas etapas da temporada, a classificação às 6h30 da manhã e a corrida 10h45 da manhã, tanto no sábado quanto no domingo, encontro marcado, é claro. Daqui a pouco tem o pódio, mas Londres vem aí. Dias 30 e 31 de julho a temporada será encerrada no meio do mês de agosto em Seul, com rodada dupla também. E como a gente falou, vem aí fortíssimas emoções com Van Dorn, Mortara, Evans, talvez o Verne lutando pelo título, mas eu tô com o Fábio Seixas. Van Dorn, Mortara e Evans, acho que a briga agora fica restrita a esses 3 pilotos. Já tem pódio para você em Nova York. Lembrando, hein, 4 da tarde, tem mais velocidade aí, velocidade daquele jeito, com combustão quase que espontânea, com Jefferson Kern e Rodrigo Matar. A Fórmula Indy está chegando, abrindo a etapa aí, claro, de Toronto, com fortíssimas emoções e pedindo passagem na tela da cultura. Olha que imagem bacana, né? Uma imagem incomum, né? Como um lounge ali, os pilotos chegando, sentando ali, tomando uma aguinha, refrescando. O pessoal está meio esgotado, temperatura bastante alta, né? 30 graus a temperatura ambiente, 43 no asfalto. O pessoal está aproveitando para dar aquela hidratada antes de voltarem ali para os boxes. Vamos ouvir o da Costa agora, vencedor em Nova York. E-Prix champion today. How are you
feeling? Como você se sente? I love it. Eu This amo is a isso. little bit like our Monaco, you know. Pouco mais ou menos it's como such an incredible city Mônaco. to win here. Da última vez, é tão incrível vencer uma cidade como essa, especially from where we're coming from, such a tough start to the season. Depois de início de temporada tão difícil, I love e ele to keep proving everyone wrong and to work with my guys and keep on continuar mostrando que as pessoas estão erradas e ama o trabalho da equipe dele. E lá estão eles agora na primeira posição do pódio. É incrível. Agradece muito a equipe, agradece muito o pessoal do Fan Boost que recebendo o Fan Boost em todas as corridas. Agora sobre a luta pela vitória. Olha, foi intenso, os caras atrás de mim ficaram me pressionando o tempo todo. We need a holiday. We do. On energies. And so I was just trying to stick to my targets. E que ficou muito de olho ali na administração da energia. Lose the position I would, but I really wanted to this win, and I could see with like 10 laps to go. That was it. That's what Stoff had. Dessa vitória. I could keep him behind if I made no mistakes. E que ele sabia que podia manter o Stoff e o Van Dorn atrás dele se não cometesse erros. It's very hard to not Mas make ele mistakes. sofreu um pouco ali de traseira, o carro saindo de traseira. And to see the reaction of your team as they're walking past, your first team win of the season. It is, yeah. É a primeira vitória da Tira na temporada. We work so hard, man. A equipe trabalha muito forte. These guys call me up to Paris and I spend weeks in the sim. It's boring, it sucks. E que a equipe liga para ele, eles passam semanas trabalhando, que às vezes é chato, às vezes enche. Back in Paris as well, so happy and to do it with all the fans, man. Mas que ele está muito feliz, agradece a equipe, o pessoal que está em Paris. E aí, a declaração do Antônio Félix da Costa vencendo pela 7ª vez na Fórmula E. Sua primeira vitória na temporada, já conseguiu pole position, mas vitória que é vitória foi aqui. Lembrando que a dobradinha de Londres será nos dias 30 e 31 de julho, as duas próximas etapas, 6h30 da manhã, a classificação e a prova um pouquinho mais tarde, como já falamos aqui, as provas acontecendo tanto no sábado quanto no domingo, 10h45 da manhã. Aqui em Nova York já tem o hino português no lugar mais alto do pódio. E agora vai falar o líder do campeonato, Stoffel Vandoorne. Second place here, back on top of the leadership again. You must be delighted. Você deve estar muito feliz. Great result today and overall ótimo resultado. As a weekend it was a great result. P4 yesterday, final de semana foi muito bom, quarto colocado ontem, segundo hoje. E ficou feliz inclusive com o que aconteceu ontem, da maneira como a equipe conseguiu trabalhar, teve que trocar o chassi. Foi um trabalho que varou a noite. E a equipe deu um outro carro muito bom para ele hoje. Então ele agradece muito a equipe, esse resultado é para eles. Foi um final de semana muito bom para eles em Nova York. I mean, I've kind of always had consistency, let's say. Dizendo que sempre teve a consistência, né? A pergunta foi sobre a regularidade, marcando pontos. Que no antigo formato de classificação era um pouco mais difícil de mostrar. E agora ele vem conseguindo marcar pontos. Mas que eles não podem aliviar o ritmo. Porque, olha, tem gente muito forte. Da Costa, por exemplo, conseguiu a primeira vitória do ano hoje. Então tudo se resume a pequenos detalhes. Então a equipe não pode relaxar, não pode sossegar, apesar dessa liderança. Stoffel Vandoorne andou bem, foi estrategista, foi inteligente e garantiu o primeiro lugar no campeonato com o segundo lugar da prova, logo atrás do Antônio Félix da Costa, o grande vencedor da etapa 12 da Fórmula E em Nova York. Aqui pelo Twitter, muita gente se manifestando, hashtag Fórmula E da Cultura. Galera engraçadinha como o Mosqueteiro VIP. A equipe ficou muito félix com a vitória do Antônio da Costa hoje em Nova York. E o Caio, que tem opinião forte, a gente gosta de opiniões aqui na hashtag. Apesar de tudo, o Caio fala, o 7 câmera guia forte em qualquer pelotão do meio da Fórmula 1 hoje. E aí está o Mitch Evans. Terceiro colocado. No, I mean, when you're in the title fight, you gotta get stuck in when your back's up against the wall. And there's a few times where it was, especially one time when I got the pothole on the car. Ali e os encontros com o De Vries, principalmente aquele momento que ele acertou o muro, conseguiu segurar o carro e voltar para a pista. E que o De Vries estava tentando ajudar o seu companheiro. Acabou acertando o Sims também. Então isso que só acontece em corridas. Mas que ele não tinha muita certeza se o carro dele tinha ficado danificado depois daquele grande susto. Pace was good today, honestly. Mas que o ritmo estava bom hoje e que ele poderia ter vencido hoje. Poderia ter vencido hoje, acha, caso não fossem esses enroscos com o De Vries. Yeah, I mean, it's obviously part of the game, right? Que é parte do jogo.
we're about to play your next move and trying to figure out where your car is strong compared to them. And it never comes like, well, sometimes spontaneously, but you got to sort of line it up for a few laps. Alexander was quick today. Quali, he got me in the duels. Fair play to them. They were strong on the race. They held their own. We had really good pace today, and unfortunately, I think the wind slipped away from us. But the pace is strong, and that's really encouraging. Que escapou deles, mas que isso os torna mais fortes. Aí o Evans, que não está muito feliz não com o De Vries, acha que poderia ter vencido a corrida, Marco. Mas vale ressaltar também o poder de recuperação mental desse cara, que é um dos pilotos. Tem muitos pilotos excelentes aqui, técnicos e extremamente habilitados a estar em qualquer categoria do automobilismo. Mas esse cara em especial tem uma picardia, uma ousadia, algo um pouquinho diferente com relação aos demais. E ele vem fazendo nesse ano o que o De Vries fez no ano passado, né? É o piloto mais arisco, é o piloto que faz as melhores ultrapassagens na temporada. O De Vries esse ano está claramente fora de foco. Não parece ser o mesmo piloto do ano passado. E sobre o Van Dorn, Marco, teve aquela pergunta sobre regularidade. Com o Vergne não pontuando nessas duas corridas de Nova York, o Van Dorn se torna o piloto mais regular da temporada. 12 etapas, o Van Dorn pontuou em 13. Ele só não pontuou na terceira corrida do ano, a etapa do México. Em todas as outras ele pontuou. E normalmente pontua bem, pontua chegando ao pódio. Por isso, o Van Dorn é agora o líder do campeonato. E vale ressaltar que Van Dorn tem 6 pódios com esse de hoje, mesmo número de pódios de Mitch Evans. São os caras que mais estiveram no pódio na temporada. E também por isso se dá esse grande desempenho. Van Dorn é o líder, 155 pontos. O Mortara, que esteve em 4 pódios, tem 143. E o Evans aparece com 140 pontos. No momento, o tridente que é apontado por Fábio Seixas, buscando o título nas 4 etapas que restarão. Eduardo Mortara hoje até conseguiu uma recuperaçãozinha, dado o contexto extremamente negativo em que ele se encontrava, né? 10º colocado, soma pontos até com a melhor volta conquistada na prova. Isso também o coloca aí com 143 pontinhos, numa situação de ainda lutar pelo título, embora tenha sido extremamente negativo esse fim de semana em Nova York. O avião está pousando lá, a Estátua da Liberdade. Aqui, é claro, vai ter aquele show pirotécnico daquele barco da Brigada de Incêndio dos Bombeiros de Nova York. A prova terminou assim, ó. Por enquanto, de forma oficial, a prova terminou assim. Da Costa venceu, depois Van Dorn, Evans, Sims, Bird, Franz, De Vries, Dennis, Lotterer e Mortara, os homens que pontuam aqui. Os brasileiros, Sérgio Sete Câmara termina na 18ª posição e Lucas de Grassi, 20º colocado na prova. E por enquanto não chega nenhuma informação ainda, né, da direção de prova sobre uma punição ao De Vries, ao Lucas de Grassi ou ao Vergne, os 3 pilotos que ainda estavam sob investigação quando veio a bandeira quadriculada. Lembrando que o encontro da TV Cultura com a Fórmula E vai acontecer novamente no final do mês, dias 30 e 31, as 2 provas de Londres, penúltimas etapas da temporada, 6h30 da manhã. A classificação, tanto sábado quanto no domingo, também sábado e domingo, as provas às 10h45 da manhã, o encontro marcado. Stoffel Van Dorn é o líder do campeonato, 155 pontos. Depois tem Mortara, Mitch Evans. Será que ainda dá para o Jean-Éric Vergne? Será que o Franz vem aí? Ou Antônio Félix da Costa? Não sei. De Grassi, com 84 pontos, é o 7º colocado. E a gente, quando virar a página, vai ver que os 2 últimos classificados são os pilotos da Dragon Penske, os únicos a não pontuar nenhum mísero pontinho na temporada toda, com 12 etapas completadas. Matematicamente, né, Marco? É claro, dá para muita gente. Ainda são 4 corridas pela frente, 2 em Londres, 2 em Seul, 25 pontos em cada prova, mais 3 pontos pela pole, mais 1 ponto pela melhor volta. Mas a gente tem que analisar o que esses pilotos vêm fazendo ao longo do ano. É difícil imaginar que mesmo o Félix da Costa vai descambar, ganhar um monte de corrida a partir de agora e vai entrar na luta pelo título. Então, levando em consideração o que acontece até agora, acho que fica ali entre o Van Dorn, o Mortara e o Evans. Você viu que a Mercedes recuperou a primeira posição no Mundial e a Venturi cai para a 2ª posição, bandeira norte-americana tremulando por ali. O show lá dos bombeiros de Nova York, sempre um espetáculo com o seu barco maravilhoso. Aí apaga uns 3 ou 4 incêndios ao mesmo tempo. E os caras são eficientes pra caramba, né? É uma tradição de Nova York, um respeito tremendo pelos bombeiros, pelas autoridades, por esses homens que arriscam as suas vidas aí para salvar a todo momento. E olha, em Nova York tem muitos episódios com bombeiros e são caras fundamentais para garantir segurança e bem-estar para a população.
Vamos lá para o pódio. Tem aí a premiação, então, para Antônio Félix da Costa, o grande vencedor dessa 12ª etapa, para Stoffel Vandoorne, que sai daqui líder em busca do título? Não sei, pode acontecer. E para Mitch Evans, que foi mais uma vez muito bem, obrigado. Piloto chegando ali no pódio, o pódio em Nova York fica muito longe da zona de boxes, né? Então, pilotos vão pegar um carrinho elétrico, ir até o pódio, enfim, só agora estão chegando por lá o Vandoorne, o Antônio Félix da Costa e o Evans. Dá tempo, inclusive, demora tanto da gente entregar a transmissão direto para o Jefferson Kern e para o Rodrigo Matar para a Fórmula Indy daqui a pouquinho, 4 da tarde, de tanto que demora para chegar naquele pódio. Vão chegar daqui a pouquinho, ó. Temperatura nesse momento em Nova York, temperatura ambiente é de 29 graus com 58% de umidade no ar. Em Nova York agora 14 horas e 8 minutos. 1 hora a menos com relação ao horário de Brasília. Cadê o da Costa, hein? Vandoorne tá ali, Mitch Evans também. Da Costa tá chegando agora bufando ali. Opa! Fez uma corridinha ali. Já gastou um pouquinho mais de calorias. O locutor vai chamar já os 3 melhores da prova para o pódio em Nova York. Animado o DJ, hein? Animado o DJ. Hoje, pelo menos, o pessoal vai poder curtir a noite lá em Nova York, já que é a última noite todo mundo ficou trabalhando nos boxes com tanto carro arrebentado naquela situação caótica que determinou o fim da primeira prova por lá. Agora sim, vão chamar os 3 primeiros colocados. Primeira vitória de Antônio Félix da Costa em Nova York. Anteriormente, o Bud venceu 3 vezes. Teve triunfo também o Lucas de Graça por aqui, o Verne, o Eli, Robin Freins e o Maximilian Ginter. É claro, além do Nick Cassidy, que mandou muito bem, obrigado, ontem. Teremos o hino nacional de Portugal e também o hino nacional da República Popular da China no lugar mais alto do pódio. Mitch Evans. Sobe som, DJ. Todas as autoridades presentes cumprimentando Mitch Evans, que vai receber a sua premiação como 3º colocado na prova em Nova York. Daqui a pouco tem Fórmula Indy para você. Fique ligado, hein? A partir de 4 da tarde, as emoções do GP de Toronto, no Canadá. Transmissão de Jefferson Kern e também de Rodrigo Matar. Uma transmissão especial, diferenciada, cheia de emoção na tela da cultura. Daqui a pouquinho, 4 da tarde. Tem aí o líder do campeonato, Stoffel Vandoorne, e os mercedistas aqui no Twitter estão felizes da vida, né? Na nossa hashtag Fórmula E na Cultura. E lá vem ele, Antônio Félix da Costa, aquele sorrisão. Que energia tem o português, hein? O da Costa, Marco, que ainda não sabe onde vai correr no ano que vem, né? Quando ele fala ali na entrevista que isso é bom para mostrar para os críticos, né? Para provar que eles estão errados, é porque o da Costa ainda busca uma vaga na Fórmula E no ano que vem. Provavelmente o Jean-Eric Verne terá como companheiro na Teixeira o Vandoorne, que está aí na 2ª posição. Então é um resultado muito bom para o Antônio Félix da Costa no futuro dele no ano que vem. Uau! Aí sim! Antônio Félix da Costa, e a gente fica feliz também, né? Hino Nacional de Portugal, nosso respeito.
realmente o nosso diretor aqui, o João Valls, falou que é o Antônio Feliz da Costa e é efetivamente o grande vencedor aqui. Bem, a equipe tem parte na República Popular da China e é claro que também essa parceria aí com os franceses, por isso vem Marselhesa por aí. Seria o português mais amado do Brasil? Antônio Félix da Costa, Abel Ferreira, Jorge Jesus. Bem, aí está um páreo duro no automobilismo, Antônio Félix da Costa. Bem, daqui a pouquinho, 4 da tarde, as emoções. Enquanto você vê a premiação para o campeão, as emoções, é claro, da Fórmula Indy, ao vivo. A etapa de Toronto está chegando, 4 da tarde, com Jefferson Guerra e Rodrigo Matar. E o nosso encontro, Fábio Seixas, com a Fórmula E, vem nos dias 30 e 31 desse mês vigente, ainda nesse mês, com Londres, 6h30 da manhã, sábado e domingo, as sessões de classificação e a prova 10h45 da manhã, nas duas datas do fim de semana, 30 e 31 de julho. Fábio, aqui foi divertido, foi legal, um pouco caótico, né? Algumas punições, umas falhas de comunicação lá e cá, mas no final das contas deu tudo certo. Deu tudo certo, marca a segunda corrida muito mais tranquila, o campeonato afunilando, chegando ao momento da decisão. Será que fica com esse cara aí? Com o Stoffel Vandoorne? É um fortíssimo candidato, Marco. É isso, foi um enorme prazer, um grande abraço e até a próxima. Até Londres. Vandoorne sai daqui líder, 155 pontos, Mortara 143, Evans 140, o Vergne tem 128. Os 4 lutam pelo título, mas sai em situação muito melhor o Vandoorne. O Mortara também fica bem, o Evans idem. Vamos ver o que vai acontecer lá em Londres, dias 30 e 31. Você vai ver, é claro, na tela da cultura. Obrigado pela participação na hashtag Fórmula E na Cultura. Fique com a gente, porque a Fórmula Indy vai bombar 4 da tarde. Eu tenho certeza, a melhor transmissão é aqui, na tela da cultura. Fórmula E na TV Cultura. Aqui tem Brasil na pista.